Uma circunstância nos chama especial atenção. Com tudo que aconteceu de 2018 a 2022, como em pleno 2025, Bolsonaro tem despontado agora contra Lula em primeiro lugar das pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro já ultrapassou Lula. Com as coisas que aconteceram de 2018 a 2022, especialmente, destacadamente, durante a pandemia, onde a posição mais à esquerda tirou seus argumentos principais para construir ali a correlação de forças com Bolsonaro, que culminou com a vitória de Lula em 2022. Por que com isso tudo, Bolsonaro não apenas não se enfraqueceu, o bolsonarismo igualmente, ao que tudo indica, parece estar se fortalecendo. Aqui a gente vai analisar um pouco sobre essa estrutura dentro do que a gente tem de atual direita e compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o canal, né? Agradeço muito a todos e todas vocês que já se inscreveram no canal. A gente está aí às margens de completar 10 mil inscritos no canal, foram milhares de curtidas, além dos expressivos comentários que vocês mandam pra gente. Comentários muitas vezes elogiosos e o outro também comentários críticos, que a gente também adora esse tipo de comentário. Então pedimos aí que você não se inscreveu ainda, se inscreva, pedimos a sua curtida e que você comente as suas considerações desse vídeo aqui que a gente está compartilhando com você. Novamente, com tudo que aconteceu de 2018 a 2022, como o bolsonarismo não acabou, como o bolsonarismo, além de não ter acabado, tem se fortalecido. Como é que a gente explica isso? A gente pode demarcar aí uma situação. O dia que o PSDB começou a morrer e o Bolsonaro virou um grande personagem dentro das redes sociais. Vocês sabem qual foi a primeira publicação de Jair Messias Bolsonaro nas redes sociais? Foi no dia 10 de janeiro de 2026, quando ele ainda era deputado federal. Vocês adivinham o tema? Era um vídeo no Facebook detonando o famoso kit gay, que na prática, a gente viu depois, nunca existiu. No dia seguinte a esse veio um outro vídeo sobre o mesmo assunto. Foi assim que começou uma das trajetórias mais, de alguma forma, transformadoras do uso político da internet e das redes sociais no Brasil. É aí que começa essa morte, ou podemos dizer também, essa estagnação, um tanto quanto lenta, de um outro personagem político, o PSDB. Depois das eleições de 2018, o PSDB, que já foi o grande antagonista do PT, começou a sumir do mapa político. Enquanto isso, o PSL, partido até então de aluguel de Bolsonaro, usou o Bolsonaro como um trampolim e, ao fazer isso, virou uma máquina de votos. Por que virou uma máquina de votos? Isso está diretamente ligado ao enfraquecimento do PSDB. Então a gente precisa ver as causas desse enfraquecimento do PSDB para a gente entender por que o PSL virou essa máquina de votos junto com o Bolsonaro. E foi Bolsonaro que ajudou a alicerçar essa máquina de votos que se tornou o PSL. Primeiro, o PSDB, além de perder a sua identidade, ficou muito confuso dentro de um campo ideológico, como ainda está. E essa é, aliás, uma das razões que seria uma grande oportunidade para Ciro Gomes estar indo para o PSDB, se alinhar com o partido e recuperar o partido de alguma forma. O PSDB ele nasceu como um partido social-democrata, mas com o tempo ele virou um partido liberal de centro-direita. Isso confundiu completamente o eleitor. Vocês vão se lembrar do vídeo que tem do vice-presidente agora, vice-presidente Geraldo Alckmin, criticando o presidente Lula reiteradas vezes e de uma forma extremamente afrontosa. O PSDB não era nem mais progressista, nem conservador, nem oposição clara ao PT, nem bolsonarista. Então ele se perdeu completamente no personagem, o PSDB. E acabou virando o famoso em cima do muro. E não foi só isso que aconteceu com o PSDB. O PSDB também virou símbolo da velha política. O eleitorado se cansou da mesmice. E isso aí está diretamente atrelado à comunicação do PSDB, atrelada um tanto quanto especificamente em marketing, e a comunicação do Bolsonaro junto ao PSL, que é uma comunicação que estava ainda nascente de massas usando a rede social, isso em 2016. E por que essa mesmice do PSDB?
porque a imagem do PSDB ficou colada a caciques políticos, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, o Alckmin, o próprio João Dória, que não representavam absolutamente nada de novo. Pelo contrário, que eles carregavam de novo, havia se popularizado e estava quase se vulgarizando, que é o sentido ideológico liberal que o partido ali no finalzinho ali, lá de 2014 mais ou menos, ele começou a se caracterizar. E para o PSDB a gente também pode considerar aqui uma outra situação bem complicada, que é quase como se fosse uma gota d'água nessa situação toda. Foi o escândalo de Aécio Neves, depois de ser quase presidente em 2014. Ele acabou entrando ali em um hall de pessoas sujas, quando saiu uma gravação dele pedindo propina. Resultado, o agora vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na época candidato à presidência da República, teve menos de 5% dos votos em 2018. E o partido foi com maior tempo de TV e foi simplesmente ignorado nas urnas. E como é que a gente explica Bolsonaro atualmente? Primeiro, a mesmice e todos esses infortúnios que aconteceram com o PSDB, paralelamente a Bolsonaro dominando as redes sociais. O PSDB apontava, enquanto o PSDB apostava em um marqueteiro, horário eleitoral, debate, entre outras estratégias de campanha, Bolsonaro usava outras artimanhas. As redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, principalmente, criou uma grande estrutura comunicativa dentro dessas redes sociais. E como auge da sua divulgação, a facada que ele levou em Juiz de Fora, que o colocou em todas as televisões do Brasil. Bolsonaro sempre foi direto, provocativo, sem filtro. Algumas pautas que ele carregava eram justas, como o preço dos combustíveis, a qual ele abandonou agora depois de presidente da República. Isso encantou milhares de eleitores cansados de discursos técnicos e institucionais, coisas formais demais. E principalmente, o Bolsonaro ele virou um grande símbolo do antipetismo, símbolo esse que o PSDB perdeu graças aí às complicações envolvendo corrupção em que integrantes da alta cúpula do PSDB se meteram. Enfim, nós datamos a polarização, o começo dela, em 2018, quando Bolsonaro, que ele mesmo, Bolsonaro, disse que não esperava muito da campanha, ele se viu surpreso ao conseguir ganhar as eleições. Porque nesse momento, em 2018, a gente vê ali de parto dessa situação de polarização que a gente vive hoje. De um lado, PT, de outro lado, Bolsonaro. E nesse novo tabuleiro aí de xadrez, o PSDB perdeu totalmente o espaço. Portanto, o eleitorado que chegou a ser do PSDB e algum eleitorado que chegou a ser, inclusive, de Lula, se rumou para Bolsonaro, como alguém que falava coisas sensatas na época, antes de se candidatar à presidência, e conquistou esse status de novidade. E não somente conquistou, como aproveitou para aprofundar e melhor estruturar, não só melhor estruturar, dar musculatura a essa comunidade digital que ele criou. O PSDB não era radical o suficiente para disputar com Bolsonaro, que se radicalizou no discurso de corrupção do PT, portanto o antipetismo, nem progressista o suficiente para disputar com o PT. A gente pode também falar da falta de lideranças do PSDB. Depois do desastre de Aécio e Alckmin, quem que sobrou? O Dória, por exemplo, tentou surfar no bolso Dória e se queimou com a própria base. FHC ficou velho, Serra sumiu e o traço foi ignorado. Por enquanto, o traço foi ignorado. Portanto, o PSDB virou um partido de fantasmas, o que contribuiu e muito para o Bolsonaro cativar de maneira definitiva o eleitorado do PSDB. E nesse sentido, o PSL, junto com o Bolsonaro, virou um fenômeno de um só deputado em 2014. Em 2018, com o Bolsonaro, o partido fez nada menos, nada mais que 52 parlamentares, com uma agenda muito clara. Envolvia armas, Deus, família, anti-esquerdismo e liberalismo econômico. Essas foram as bases de Bolsonaro
e que, para o eleitorado que rumou para Bolsonaro, representavam ali uma outra oportunidade que não viam no PSDB e muito menos viam dentro do PT. Portanto, era tudo que o PSDB não conseguia mais representar. O Bolsonaro conseguiu representar e tem continuado a conseguir se representar, porque o PSDB agora se fragmentou completamente e Bolsonaro, apesar da derrota em 2022, continua coerente com a linha de raciocínio que pregava. E não apenas isso, os seus caciques eleitorais aumentaram, a ponto de que, em pleno passar de 2022 a 2026, tem se feito uma disputa muito acirrada com a pergunta: quem vai ser o novo Bolsonaro? Quem vai ser a nova pessoa de direita que vai tomar o país? A nova pessoa de direita que vai tomar esse espectro da direita. Muito se fala em Tarcísio, muito se fala em Nicolas, enfim, tem muitos nomes. Mas Bolsonaro continua sendo o principal nome a que todas essas pessoas querem estar se vinculando para conseguir agregar votos. E é nesse sentido que o Bolsonaro consegue se firmar como a grande oposição do país. Não somente, mas também graças a esse declínio do PSDB e ao uso inteligente das redes sociais que Bolsonaro faz. Conseguiu promover vários caciques, promoveu uma bancada muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado, que agora o Senado está completamente dominado pelo Bolsonaro. Isso diz muito de quem Bolsonaro está. Portanto, o declínio do PSDB significou o oposto dentro do PSL e agora dentro do PL em relação à força política. E é nesse sentido que a gente vê que, sim, Lula tem um certo desespero pelas bases dele dentro do governo. Tem vários ministérios junto com a centro-direita, mas a própria centro-direita com os ministérios não voltam junto com o governo. Fora o Senado, dominado pelo bolsonarismo. Então, todo o cenário construído é de queda para o PT nas eleições de 2026, se Lula não fizer nada diferente do que está posto. E aí é a chance do bolsonarismo, ou é a chance dessa direita que hoje tem seu nome principal focada no bolsonarismo, se estruturar. Não é uma torcida nem para Lula, não é uma torcida nem para PT. E nem muito menos uma torcida para Bolsonaro ou uma torcida para PL. Aqui é uma análise que a gente está fazendo observando a realidade. Como alguns partidos fazem o seu dever de casa, enquanto outros partidos caem, como falamos aqui, na mesmice. Esse é o nosso vídeo de hoje, tentando entender o que promoveu e está promovendo essa ainda continuada ascensão do bolsonarismo no Brasil, apesar de tudo que possa ter acontecido entre 2018 e 2022. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.